de matrizes, vocês vão perceber que é bastante importante, além daqueles elementos iniciais, identificador da matriz, ordem da matriz, posição dos elementos, cada um deles na matriz, saber fazer a matriz genérica, a lei de recorrência. Existe um grupo de matrizes que tem algumas características especiais. São as matrizes especiais, tá? Elas são bastante usadas, principalmente quando a gente estiver aprendendo as operações com matrizes. Vamos ser bem rápidos na hora de apresentá-las, porque elas são simples de entender. Você só precisa lembrar da nomenclatura. Matriz linha. O nome é bem tranquilo. Por que ela é matriz linha? Porque ela só tem uma linha. Ela tem 3 colunas, mas linha tem apenas uma. Então ela é uma matriz linha. A matriz A é uma matriz linha de ordem 3. Note que dessa vez ele não vai te dar os 2 valores da ordem. Não precisa. Porque ao falar matriz linha, ele já está dizendo que ela só tem uma linha. Então esse ordem 3 é a quantidade de colunas. Uma linha, matriz linha, 3 colunas. Ordem 3. Vale a mesma coisa para a matriz coluna. Matriz coluna, aquela que tem apenas uma coluna. Apenas uma coluna. Então a matriz A é uma matriz coluna de ordem 3. Note de novo, ele não vai te dar os 2 valores de ordem. Porque a ordem tem que ter 2 valores, quantidade de linhas, quantidade de colunas. E por quê? Porque ao falar que ela é uma matriz coluna, ele já falou que ela só tem uma coluna. Então o ordem 3 que ele está te dando é a quantidade de linhas. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, apenas uma coluna. Matriz nula. Normalmente ela é chamada de matriz O, mas não é obrigatório. Lembre-se, nome de matriz eu dou a letra que eu quiser, desde que eu te avise, ela é uma matriz nula. O que é uma matriz nula? Quando todos os elementos são nulos, são zeros. Olha lá. Todos os elementos da matriz são zeros. Então essa aqui é uma matriz nula da ordem 2 por 3. Matriz oposta. Matriz oposta tem uma simbologia. Se A é a matriz principal, a oposta dela vai ser chamada de menos A. Mas não fale menos A. Eu vou falar, vocês vão falar de vez em quando, a gente sempre deixa escapar, mas o certo é a gente ler a inversa da matriz A. Desculpa, a oposta da matriz A. Oposta da matriz A. Basta trocar sinal. Se você tem a matriz A, troque os sinais. Mais 1, menos 1, menos 5, mais 5, e assim por diante. Ou seja, a matriz oposta é uma mera troca de sinais. A mesma coisa na volta. Se você tem a oposta, troque os sinais da oposta e você chega na principal. Quinto grupo, matriz transposta. Essa é bastante usada em exercícios, viu? Muito mesmo. Se A é uma matriz, A elevado a T é a sua transposta. De novo, a gente vai deixar escapar o A elevado a T. Mas, por favor, leiam transposta de A. Não é A elevado a T. É transposta da matriz A. Qual é a ideia? As linhas da matriz A vão se transformar em colunas da transposta. Ó, primeira linha, 1, 2, 3. Virou primeira coluna, 1, 2, 3. Segunda linha se tornou segunda coluna. Se tivesse, terceira linha, terceira coluna, quarta linha, quarta coluna e assim por diante. Ou seja, há uma transposição, uma mudança de posição. Linha se transforma em coluna, linha se transforma em coluna. Mesma ideia. Se você tem a principal, você acha a transposta. Se você tem a transposta, você acha a principal. Tá certo? É o caminho da volta. Sexto grupo. Talvez o grupo mais importante de todos, porque ele tem uma série de propriedades, uma série de elementos de matrizes que só se aplica nesse grupo. Então, por isso, talvez ele seja o grupo mais importante. E o maior grupo que tem. Nós vamos continuar com algumas definições de matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. M é igual a M. Olha bem, olha essa matriz A. Ela tem 2 linhas, 2 colunas. Quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. Olha a matriz B. 1, 2, 3 linhas. 1,
duas, três colunas. Ela é uma matriz quadrada. Essa é a ideia de matriz quadrada. Quantidade de linhas igual a quantidade de colunas. As matrizes quadradas têm duas diagonais que serão bastante importantes para a gente em algumas definições futuras. A diagonal que contém o primeiro elemento da matriz, linha 1, coluna 1. Essa diagonal se chama diagonal principal. Então, o 2 e o 6 fazem parte da diagonal principal. O 1, o 5 e o 9 fazem parte da diagonal principal. Lá, contém o primeiro elemento da matriz. Linha 1, coluna 1. Diagonal secundária é aquela que contém o último elemento da primeira linha. Então, contém o primeiro, contém o último. Aquela que contém o último é a diagonal secundária. Olha lá, contém o último elemento. Contém o primeiro, diagonal principal. Contém o último, diagonal secundária. Cuidado com essas duas diagonais. Elas serão bastante importantes. Você pode até imaginar o seguinte, partindo do alto da matriz, uma vai para o lado direito, diagonal principal. Uma vai para o lado esquerdo, diagonal secundária. Uma forma de você pensar, talvez. Tá ok? De novo, eu não preciso te dar os dois valores de ordem. Por quê? Porque elas são iguais. Eu te dando o valor e quantidade de linhas, automaticamente eu te dei uma quantidade de colunas. Vice-versa. Se eu te der quantidade de colunas, eu te dei quantidade de linhas, porque elas são iguais. Tá certo? Então, eu vou dizer que a matriz é quadrada de ordem 2. Por quê? Porque ela é 2 por 2. Quadrada de ordem 2. O quadrado já está dizendo que elas são iguais. Matriz quadrada de ordem 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Nesse grupo 6, ainda temos algumas que nós devemos conhecer para poder terminar essa série de matrizes especiais. Para terminar as matrizes especiais, estávamos no último grupo, né? O grupo 6, matriz quadrada. Lembrando lá, rapidamente, matriz quadrada é aquela onde a quantidade de linhas m é igual à quantidade de colunas n. Estou dando um exemplo de uma matriz 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas, mas lógico que o que eu falar para ela vale para qualquer ordem, desde que siga a regra, quantidade de linhas igual a quantidade de colunas. Diagonal principal, aquela que contém o primeiro elemento da matriz, o A11, B11, C11, e diagonal secundária, aquela que contém o último elemento da primeira linha. Principal, secundária. Certo? Nesse grupo, no grupo 6, existem algumas outras que são importantes. Então, enquanto eu estiver no grupo 6, eu estou na matriz quadrada. Quantidade de linhas igual a quantidade de colunas. Eu estou nesse grupo ainda. Grupo 6. Matriz triangular. Isso é interessante, né? O que é a matriz triangular? Ela é uma matriz quadrada. Ela é uma matriz quadrada triangular. Matriz triangular. É que os elementos que estão acima da diagonal principal, olha, diagonal principal, acima ou abaixo da diagonal principal, são todos nulos. Quando isso acontece, essa matriz quadrada será chamada de matriz triangular. Matriz diagonal. Vocês vão ver que a matriz diagonal é um caso especial da triangular. Olha bem. O que é uma matriz diagonal? É quando os elementos que estão acima e abaixo, lá é uma coisa ou outra, ou acima ou abaixo. Aqui é quando acontecem as duas simultaneamente, acima e abaixo. Os elementos que estão acima da diagonal principal e abaixo da diagonal principal são todos nulos. Ela é uma matriz diagonal. Acho que é claro por que é diagonal, né? São os únicos elementos que não são nulos. Totalmente nulos. Podemos dizer que toda matriz diagonal é uma matriz triangular, mas nem toda matriz triangular é uma matriz diagonal. E por fim, 6.3, a matriz identidade, que normalmente é representada pela letra I, acompanhada da ordem. Mas um valor só, ela é quadrada, eu não preciso dar os dois, né? Lembra-se? Ela é quadrada. Estou no grupo 6, matriz quadrada. Então não preciso dar os dois valores.
Por isso eu dou um só, IN. Mas lembra, nome é uma coisa que eu posso dar o nome que eu quiser para a minha matriz desde que eu te avise. Posso chamar a matriz de identidade de matriz K, desde que eu te avise. K é a matriz identidade. Mas o normal é chamá-la de I, matriz I. Ela é uma matriz diagonal, ou seja, ela tem essas características. Acima da diagonal principal e abaixo da diagonal principal, todos os elementos são nulos. Verdade. Acima e abaixo, todos são nulos. Então ela é uma matriz diagonal. Mas o que ela tem de diferente dessa, então? É que todos os elementos que estão na diagonal principal, todos, sem exceção, valem 1, são iguais a 1. Vale 1, vale 1, vale 1. Essa matriz é uma matriz diagonal especial. Por quê? Porque todos os elementos da diagonal principal valem 1. Então ela vai ser chamada de matriz identidade. Cuidado com esse grupo todo, porque esse grupo é um grupo bastante importante na hora que nós chegarmos a determinantes, propriedades de matrizes. Ele vai ser um grupo bastante importante. Tá bom? Tem mais alguns casos especiais. Tem a matriz inversa. Teremos uma aula específica sobre matriz inversa. Matriz simétrica, matriz antissimétrica. À medida que elas forem aparecendo no decorrer do curso, a gente vai definindo. Essas são as principais, as mais usadas, as mais cobradas. Então, estou antecipando. Tá ok? Até a próxima aula.